Então, hoje é a nossa 10ª reunião, tá? Sobre cultura maker, como está falando hoje, vamos estar vendo, né? Aí, aqui os nossos combinados, né? Questão de manter as câmeras abertas, de acordo com o manual do cursista, né? A interação de vocês, participação ativa aí na reunião, né? E para vocês realizarem todas as atividades propostas, né? E aqui, esse slide que eles trazem, né? Eu olho outro me olha, né? A questão de mais da empatia, vocês abrirem a câmera para não ficar falando como se eu estivesse com o computador. Quem trabalhou na pandemia sabe, né? Como que é, os alunos, tudo com a câmera fechada, parece que está falando com o computador, não tem ninguém, né? Mas seria isso, tá? Então, aqui é a nossa agenda. Então, vamos iniciar aqui com o acolhimento, depois vamos conceituar a cultura make, aí aplicando em sala de aula, na qual vamos formar novamente os grupos, né, que a gente já vem fazendo desde lá do RPG, Escape Room, que a gente trabalhou, né, na qual vocês a gente conceitua aqui a metodologia e depois vocês, em grupos, pensam como trabalhar, né, trazer essa metodologia para ser trabalhada em sala de aula com os alunos. Depois, a apresentação, né, dos grupos, né, socialização aqui com todos, o relato de implementação para concluir. Aqui, como será a nossa jornada, né? Nós já estamos na 10ª reunião, temos mais 2, né? A última reunião vai ser destinada apenas à apresentação dos demais. Então, hoje nós teremos a apresentação do Juliano e da Dilane, tudo bem? Aí Tudo bem, professor. O Luiz fica para a semana que vem e os demais ficam para dia 22, ok? Então, aqui eu gostaria, vamos iniciar, né, antes de conceituar o que é a cultura maker vamos primeiro ver esse vídeo, né? Então, eu quero que vocês prestem bem atenção na contextualização desse vídeo, né? E aí depois eu gostaria da participação de vocês, né? O que vocês vê a relação desse vídeo com a nossa missão como educadores, tá?
E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, quem que poderia participar aí comentando qual é a relação desse vídeo com a nossa missão como educador? O que vocês analisaram ali do vídeo? O que vocês entenderam? Quem gostaria de falar? Passar o nosso conhecimento para frente, né? Não parar em você o que você aprendeu. Se você deixar o seu conhecimento com você, ele vai morrer junto com você. Nossa, Então isso, você tem que deixar um legado, você tem que tentar passar para o maior número de pessoas aquilo que você conseguiu se expressar, aquilo que você aprendeu, para que dê continuidade, para que o mundo continue existindo, né? E evoluindo. isso mesmo, Luiz, perfeito. Ali o Reginaldo escreveu transformar uma realidade que seguirá sendo transformada. Isso, como se fosse um ciclo, você escreveu. Educação é uma arte, Douglas. Isso mesmo. No começo, né, ali no começo do vídeo, parece que ele quer fazer uma boneca como se fosse uma companheira, né, como se fosse uma namorada ali, mas depois no final a gente vê, né, que ele tenta, vai lá, estuda, se reinventa, né, e vai estudando e até conseguir montar ali o boneco, né, e daí depois ele não toma vida, ele tenta várias vezes para, né, para aquele boneco, digamos, criar vida, daí até que ele consegue, e o tempo passando, né, questão do tempo, até que consegue, ele passa aquele ensinamento que o Luiz falou, né, passa o livro, daí a gente vê que não é uma companheira, e sim alguém para ele passar, né, todo aquele conhecimento e adiante, e depois acaba o tempo e ele some e ele passou aquele conhecimento, é isso, não desistir, né, e para o outro dar continuidade, né, ao seu trabalho, à sua arte, de ensinar, seja, né, de o que for, né, então, o professor tem que sempre estar se reinventando, estudando, né? E saber que, não, que nós continuamos, né? O nosso conhecimento continua no trabalho do outro, né? Então, sempre passando adiante, como o Luiz colocou certamente ali para nós, né? Mais alguém gostaria de comentar, falar alguma coisa? Luciana, bem assim. Nós sentimos, às vezes, dando aula para as paredes, mas um pouco. Eu termino de ler o que ele colocou ali, deixa eu parar o vídeo, começou de novo. Parei, mas um pouquinho fica assim, esperamos. Então, agora aqui, né? Então, antes de falar, entrar, conceituar ali a cultura maker, então vamos ver os nossos objetivos para esse encontro. Compreender a cultura maker e aplicar essa cultura maker como uma estratégia de ensino. Alguém já ouviu falar em cultura maker? Sabe o que é? Não? Silmara, não? Ai, alguém colocou assim, não consegui ler quem era. Então, vamos para o próximo Fui slide. eu. Já ouviu falar? Assim, porque eu sou arquiteto, né? Como arquiteto, a gente vive reaproveitando materiais. É meio Ah, que legal. isso. Mas vou deixar para a professora falar. Depois qualquer coisa você me complementa aqui, tá? Então, Ok. ali, conceituando, né? Então, a cultura maker é a tendência na qual as pessoas consertam ou criam diversos itens em vez de comprá-los. E ela reforça a ideia de que qualquer pessoa é capaz de fazer por conta própria. Então, tem tudo a ver com o vídeo ali que nós assistimos, né? Então, lá o bonequinho, né, estudando, vendo o livro, ele conseguiu fazer uma outra boneca por conta própria, né? E essa questão do reutilizar, né? De você usar a criatividade para elaborar, né? E recriar, né? Consertar, né? Alguma coisa, né? Ou faça você mesmo, né? Então, os primeiros indícios dessa cultura datam em 1683, com um manual produzido pelo hidrógrafo e tipógrafo inglês Joseph Monks, no qual ele ensina a fazer trabalhos básicos, ressaltando
que seriam atividades agradáveis e saudáveis de serem realizadas. Nos períodos de crise, essa necessidade cresceu, né? E tornou aí, como a gente viu ali, né, tendências, né, devido às necessidades, né? Então, para você reutilizar, né, pegar, não jogar fora, tentar restaurar, né? Então, seria isso. Ainda que conceituando, né, cultura maker, em sala de aula, a cultura maker reforça o aprender fazendo, colocando o estudante como protagonista no processo de aprendizagem. E essa cultura maker, ela segue 4 pilares, que é a criatividade, que é a capacidade de pensar e criar coisas novas, a colaboratividade, que são técnicas e produções devem ser coletivas, né, nas perspectivas diferentes se complementam. A sustentabilidade, né, então volta muito para a sustentabilidade, a questão da reduzir, reutilizar, né, ali a reciclar, né, repensar, então reduzir e reaproveitar, diminuindo o desperdício de forma sustentável e inteligente, né, não jogar fora, e sim tentar, né, dar novas utilidades, né, reinventando, usando a questão da criatividade, né? E a escalabilidade, que o item pode ser reaplicado e melhorado por outras pessoas, né? Então, aprender aí pelas observações, né? Pela observação. Aí, ainda em conceituando, então, para aplicá-lo em sala de aula, precisamos de planejamento, assim como nós vimos tanto o RPG como o Escape Room, Design Thinking, então todas, né, técnicas ou estratégias de ensino, a gente sempre precisa, né, de um planejamento. E o grande objetivo é engajar os estudantes a construir, consertar ou fabricar algo relacionado àquela habilidade que queremos reforçar ou desenvolver. E dessa forma ainda são desenvolvidas e melhoradas habilidades importantes para o futuro profissional do estudante, como o trabalho em equipe, empreendedorismo, liderança e autoconfiança, né? Então, assim como todas essas estratégias em cima, a gente está vendo, né, que trabalha bastante o protagonismo do aluno, a questão da criatividade, trabalho em equipe, né, essa liderança, que eu sempre falo também para os alunos, ele ser proativo, né, não adianta chegar em nenhum estágio, num trabalho, e ficar esperando alguém mandar, né, já vai perguntando, demonstrar a questão do interesse, né, que é isso que faz a diferença. E aqui, conceituando, então, várias atividades podem envolver a cultura maker, como a criação de protótipos, desenvolvimento de robôs simples, produção de vídeos para redes sociais, criação de brinquedos, reforma ou criação de peças de roupa, criação de horta escolar, maquetes e projetos com recicláveis, mutirão de limpeza e pintura na escola, criação de móveis, utensílios ou brinquedos de marcenaria, tá? Então, são alguns exemplos aí que pode ser trabalhado. Agora eu vou passar só esse videozinho, é bem curtinho para vocês assistirem, tá? O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares.
Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones que estão nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. O que são? Então, agora, como nós já estamos, né, acostumados ali, né, a fazer, né, então a gente conceitua aqui essa estratégia de ensino e a gente forma os grupos na quais vocês vão ter que pensar, né, em um assunto, né, pensando na cultura maker, na educação profissional, crie um material, pode ser um vídeo curto, a composição de uma música, um vídeo, né, de stop motion. Um material deve apresentar a temática escolhida pelo grupo e utilize a ferramenta que você tiver mais familiaridade para realizar a atividade, tá? Que pode ser também, ó, aqui tem várias opções, né? Mas acho que vocês têm mais familiaridade, né? Mais acessível aqui seria o Google Apresentações. Então, vocês podem pensar no assunto e pensar, né? Como que vocês trabalhariam esse assunto, trabalhando essa cultura maker, né? Montando aí um Google Apresentações ou qual que vocês quiserem. Pode ser o Canva, esse Stop Motion, né? Quem tiver facilidade de conhecer, né? Essas outras ferramentas, tá? Mas antes, eu quero só passar aqui para vocês aqui alguns exemplos do Saiba Mais que vai ajudar a vocês pensarem. Aqui, ó. Então, aqui, né, ele traz, né, depois quem tiver interesse assistir, né, ele traz aqui, esse canal desse cara, ele traz, né, várias projetos para faça você mesmo, né, de elaboração mesmo para aula, que o pulmão artificial caseiro, aqui ele fala, nesse outro vídeo ele fala sobre química, transformar, a questão dos metais, né, então, é só para trazer aqui para vocês, para ajudar vocês aí na atividade que vai ser proposta agora, tá? Aí vocês têm acesso a esses slides, se vocês quiserem sabendo, né? Aí depois a gente vem para a nossa socialização. E nessa socialização, né, nesse momento de socialização, vocês vão compartilhar as seguintes informações de seu trabalho. Mostrar a construção, né, um material que vocês construíram, que vocês realizaram, e explique qual a temática seu grupo escolheu, tá? Então, eu vou dividir vocês em grupos. Alguém tem alguma dúvida? Pronto. Vamos lá para os grupos agora.
Professora, posso só treinar, ver se entra a minha implementação? Pode sim. Entrou? Entrou. Aparece? Parece sim. Uhum. Então tá. Vai ser bem rapidinho. Só tem 2 hoje? Só, por causa que, para a gente não passar muito, né? Uhum. O pessoal tá voltando. Todos voltando. E aí, pessoal, qual grupo gostaria de iniciar a apresentação? A gente Professora, opa, Quem? Márcio, Suelen? 2 ou 1? pode ser a Sueli, então. Tá, vai então lá, pode ser eu. depois Márcio. Professora, os meus colegas que me ajudam, mas a nossa proposta foi uma atividade de paraquedas de ovo. Então, é uma atividade que eu já executei com os meus alunos, né? Aqui do curso técnico. A gente trabalha a parte de PDCA, a parte de planejamento, mas o paraquedas de ovo é no intuito da prática. Então, o objetivo, vocês estão vendo a minha tela? Sim. O objetivo, então, é fabricar um paraquedas de ovo e é não quebrar o ovo. E as ferramentas são as ferramentas que a gente fornece para eles, né? Então, 2 bexigas, 4 canudos, 2 folhas de sulfite, 1 metro de fita, 1 metro de barbante, um saco plástico e um ovo cru. E aí, na metodologia, o que é o ciclo PDCA? O ciclo PDCA, ele é bem comum, e ele é de origem americana, e ele baseia-se em 4 princípios, que é planejar, fazer, checar e agir. Quando a gente executa essa linha da prática, fora o material que eles recebem também uma folhinha tipo relatório, para eles colocarem a parte do planejamento, como que foi a execução deles, aí a parte de checar, que é fazer o protótipo e lançar ele, e depois a parte do agir, que são os meus princípios de correção. Então, a gente primeiro trabalha o conteúdo e depois trabalha essa linha da prática. E aqui eu resgatei um videozinho nosso aqui, interno, que é com relação ao que foi feito com os alunos já em 2021. Se não me engano, não quer rodar meu vídeo agora? Uhum.
Agora vai. Então, a gente faz o lançamento do paraquedas de cada aluno, né? Essa era uma turma aí voltando da pandemia ainda, quando a gente fez. Eu já vou apressar um pouquinho o vídeo, só para terminar o lançamento. E aí, no final, a gente vai fazendo as conferências, né? Então, a gente faz a abertura de cada... Eram 3 paraquedas, então trabalha processo de trabalho em equipe, verificação do objetivo, que era não quebrar o ovo, e as ações. Então, esse aí, o primeiro, a gente abre para a conferência, ele teve a quebra, né, do ovo. O segundo aqui também teve a quebra aí do ovo. E aí teve o terceiro, que ele fez um sistema de mola, né? Não dá para ver muito bem ali. Esse sistema de mola, aonde acabou não tendo a quebra do ovo. Então, ele fez com as 2 bexigas e contornou com o resto do material. O objetivo é economizar o material, né? Nem tudo que eu forneço ele precisa ser usado, e o aluno pode determinar o que vai ser usado, ou o grupo. E nesse contexto também fazer a prática do PDCA, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter aí uma dinâmica ou colocar uma prática muito próxima deles. E também, pelo curso técnico de segurança, eles gostam de ações, às vezes a gente não faz muito material manual, né? E aí, nesse momento, é uma forma de estar colocando o conteúdo e a prática aliado. Seria isso, grupo? Nossa, isso mesmo. legal. Vocês, então, o legal, né, que vocês, no caso, trouxeram alguma atividade que você já aplicou, né, que às vezes você nem sabia que seria a cultura maker, né, e eu passei, né, nos grupos ali, vocês todos conversando, trocando essas ideias, então esse compartilhamento, essas trocas de ideias, às vezes uma atividade que você já fez, outro professor, nossa, que legal, vou fazer com meus alunos, então é isso, essas trocas de experiências, né, assim como poderia ser que eu passei ali no grupo do Reginaldo, da Cleonice, das meninas também ali da grupo cadê, deixa eu ver o nome de alguém, da Edilane ali, que poderia ser alguma coisa, assim, que vocês, né, como professores ali, montarem para divulgar o curso, divulgar o colégio, então vocês montarem, né, ou assim como vocês pensarem um conteúdo a ser aplicado no aluno, na qual eles vão montar alguma coisa utilizando essa cultura maker, né, mas bem interessante, Suelen, o grupo de vocês, parabéns, tá? Aí o grupo do Márcio agora? Ok, então. Uma das maiores dificuldades que nós temos, né, da aplicação prática, muitas vezes são trabalhos que tá dando para enxergar aí certinho? Dá sim, Márcio. Construir algum tipo de demonstrativo que seja prático de fazer, né? E esse trabalho, inclusive, a gente estava conversando entre nós, né? Eu já fiz como professor, mas eu acho interessante colocar os alunos para fazer. Então, a gente propôs aqui uma ideia para se construir uma maquete, né? Chamada simulador de erosão, utilizando garrafas PETs, né? Dentro de uma das propostas que foi colocada para a gente tentar elaborar. E nós fizemos, então, uma parte que se refere à parte do conteúdo da aula, né, que durante a tarde eu ainda consegui dar uma lida que ia ser a aula, tá, professora? Por isso que está meio adiantadinho o trabalho. Mas existe algumas etapas, né, para se realizar essa estratégia maker, né? Então, o planejamento seria, inicialmente, experimentar a cultura maker, envolvendo as aulas práticas, né, dentro de uma disciplina, né, chamada Manejo e Conservação de Solos, para realizar a construção de uma maquete
e simular os efeitos do escorrimento superficial de solo pelo processo de erosão hídrica. Para isso, nós teremos que organizar os materiais e as ferramentas para os grupos de alunos, né? Um problema, né, que a gente colocaria até como um desafio para eles, né, seria como demonstrar os efeitos da chuva sobre diferentes tipos de cobertura de solo, de modo prático e simples, né, e de modo a se comprovar os conhecimentos sobre a erosão hídrica que é trabalhada, né, dentro dos conhecimentos da disciplina, né. E, então, uma organização desse conhecimento, passando para eles os conceitos básicos, né, para serem trabalhados, e aonde eles teriam, então, que enxergar, né, a funcionalidade da maquete, no sentido de enxergar o que seria a tal da erosividade, erodibilidade, cobertura de solo, seus efeitos, né. Nesse sentido, então, a gente estaria utilizando o material de referência, né, e tanto é que daí os materiais a serem construídos seriam utilizando os materiais citados, né, por exemplo, no vídeo, em um vídeo, inclusive, de construção dessa maquete, né, que é uma produção da Embrapa, né, e o desafio seria exatamente eles poderem construir eles mesmos, né, formando grupos de alunos, utilizando os materiais e as ferramentas para poder construir esse simulador e, mais que isso, fazer funcionar e tentar entender a aplicação, né, e observar, né, como são demonstrados realmente os efeitos que eles precisavam enxergar, né. Aí eu colocaria, então, como referência, né, a parte conceitual e a parte também de indicação de como fazer, né, mas para eles fazerem, não nós fazermos, né. Como ela está protegida do impacto das gotas da chuva, menos solo é levado para o fundo dos... Então, esse aqui é um trabalhinho muito didático, ele demonstra bem, né, o que a gente gostaria de mostrar. Durante o processo, então, eles estariam observando a funcionalidade da própria maquete, né, para demonstrar o processo da erosão, poderiam estar verificando e analisando, né, a questão dos conhecimentos, né, e os resultados da maquete, no sentido de demonstrar o manejo do solo, né, para redução da erodibilidade. E daí também, futuramente, de repente, está melhorando a ideia, né, para realizar novos projetos, talvez um projeto maior, de campo mesmo, né, mas nesse sentido aí, um trabalho de maior monta, com uma maior necessidade de envolvimento aí de uma infraestrutura maior, tá? Seria mais ou menos isso, não sei se a gente pegou a ideia do que seria fazer essa cultura maker aí. É isso mesmo, né? Vocês, a questão ali também, igual ao outro grupo, né? Ele trabalhar isso com os alunos, né? Eles elaborarem ali, mas é isso mesmo, parabéns. Alguém levantou a mão? Não. Foi sem querer, prof. Ah, tá. Outro grupo que gostaria de apresentar na sequência? Luciana, vai lá, Luciana. Só preciso que as meninas compartilhem, né, para eu falar do meu grupo. No nosso grupo, então, nós optamos por fazer um cartaz que seria para divulgação da feira, que vai ocorrer lá no Colégio Agrícola de Apucarana, que é o que elas trabalham. E aí a Magali colocou aqui as fotos mostrando lá a maquete, que mostra as estruturas lá das hortas, com painel solar, com as moradias. Aqui também a foto da horta. E aqui esse material seria interessante para uma divulgação da feira, do colégio, e até mesmo a divulgação para fazer uma propaganda, de repente, para alunos do 9º ano que queiram, de repente, ingressar para fazer o curso técnico. Seria interessante isso. E como elas comentaram que, como terá muitos projetos, demanda muitos materiais, e aí essa cultura maker, esse reaproveitamento é fundamental para poder viabilizar a feira. E aí, com a criatividade dos alunos, é possível realizar isso com sucesso, como o uso da madeira para fazer os painéis, decoração e tudo mais que elas comentaram no nosso grupo.
Eu acho que seria isso, se elas quiserem acrescentar alguma coisa, porque estou aqui vendendo peixe dos outros. Ô, professora, Oi. quando a gente faz a exposição, ela é que faz a divulgação da nossa escola. Aham. Porque as crianças que vão lá, que vão visitar a feira, né, as escolas, elas voltam para estudar lá e falam assim, eu fui na feira, eu vim aqui, visitei a escola e eu quis estudar nessa escola. É um trabalho que é plantado lá quando eles são crianças ou estão no ensino fundamental, que é feito, que dá um reflexo absurdo na divulgação do curso, da escola, de tudo isso. É isso mesmo, né? Quando eles vão visitar, né, o colégio, eles olham. Eu lembro por causa que eu levei uns alunos quando eu tinha no colégio atual que eu estou trabalhando, né? Eu levei uns alunos de 9º ano em outro colégio que eu trabalhava um tempo atrás, e eles olhando assim, nossa, que colégio legal, quero vir estudar aqui. Aí você consegue fazer a divulgação, né, do curso com essas visitas, principalmente de outros colégios, né, com o 9º ano, né, para mostrar todos os projetos que os professores do curso de trabalho fazem, né, com os alunos, né, projetos e tudo mais, e a questão de vocês ali da sustentabilidade, né, de estar utilizando materiais, né, já reaproveitando materiais, né, porque a gente sabe que a gente às vezes não tem verba, a gente tem que fazer esse reaproveitamento, né, utilizando aí a cultura maker para os nossos materiais, né, às vezes para elaborar alguma coisa com os alunos, né, de apresentação, seja, né, o que for. Querem colocar mais alguma coisa, meninas? Não? Acho que é isso, agora eu lembrei que eu tive a oportunidade de trabalhar no Agrícola daqui, e eu lembro dessa feira, e eles são bem empenhados e fazem lembrancinhas e dão docinhos para os visitantes, é bem interessante, e vai aos ônibus das escolas para visitar, é muito jóia essa feira. Inclusive, quem tiver oportunidade, tá, gente? Quinta, sexta, sábado da próxima semana. Já divulgando, né? É. Isso mesmo. E outro, agora o último grupo? Prof, vou tentar aqui, porque eu fiz e perdi tudo, aí fiz de novo, vou tentar aqui. Preciso apresentar. Isso. Ai, prof. Não está conseguindo? Se quiser compartilhar lá no... Não, mas ela não foi aí, não foi? Não está aparecendo para vocês? Não, está aparecendo. Agora sim. Porque está aparecendo para mim que está aparecendo para vocês. Não, está aparecendo sim. Então, na verdade, eu tinha começado uma outra fazendo a propaganda do curso, né? O Reginaldo me mandou as fotos pelo WhatsApp aqui, então nós estávamos os dois aqui. Mas a ideia era divulgar o curso, igual a senhora colocou para a gente, né? Mas eu já tinha montado uns negocinho bem legal, né, no Canvas, mas aí eu não sei o que aconteceu, perdi, prof. Aí, aqui eu não sei como que eu mudo, eu entro na minha para mudar... Você está usando... É porque eu fiz várias apresentações. Sim, mas que você está usando? Canva? Não. O Canva. Ó, só descer ali. Tá, mas eu tenho que ir no Canvas, então, né? Aí onde você está, agora é só abaixar. Aqui, ó. Informação de docente. É porque eu quis mexer lá na apresentação, não dá. Então, aqui, ó, na verdade, eu tinha montado já mas a ideia, enfim, era essa mesma, né? De divulgar o nosso curso, as fotos dos nossos alunos, né? Que eles interagem o tempo todo, né?
Inclusive, aqui as aulas do Reginaldo, né, professor Reginaldo, onde ele faz sempre as aulas participativas, né? Faz uma aula prática, ó, você vê que a disposição das carteiras, né? Enfim, né? Sempre Então, é isso que o Reginaldo comenta aí, o que a ideia que a gente ajuda aí. Não, a verdade é assim, que essa disciplina, que é o que eu trabalho com a maior parte dos alunos, é a prática de formação, que é o estágio. Então, tem a parte teórica, mas tem muita parte prática. E aí, nessa parte prática, que é as fotos que nós utilizamos, é a produção dos alunos, como eles a gerir as aulas, como planejar a aula, como organizar as carteiras de um modo diferente, para poder também trabalhar isso dentro da sala de aula quando eles estiverem usando material de matemática, como usar esse material de matemática. Mas eles veem a teoria, aí eles constroem os seus joguinhos baseado em aquilo que eles aprendem ou que procuram na internet, porque isso tem muito, e eles ensinam os colegas como se fossem os alunos dele, para que eles tenham essa técnica de sala de aula. Inclusive, eu também viro aluno, porque nós criamos os problemas para eles, mas o professor que cria toda uma estratégia. Mas e se o aluno responder assim, como é que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou agir? Se o aluno não quer fazer, mal educado, né? Então, essa é a ideia, de mostrar para eles no prático como acontece a realidade da sala de aula. E essas aulas da prática que nós fazemos é exatamente para isso, para que eles tenham essa vivência. É isso. Era isso, prof. Isso mesmo, parabéns, né? Eu sugeri ali para eles, né? Como eu falei para vocês, né? Que poderia ser as duas possibilidades, né? E aí divulgando o curso, né? Material para divulgação aí. Eu tinha colocado uns outros, uns emojis, umas coisas, né? Mas eu não sei o que eu fiz, eu perdi tudo aqui. Olha, eu vou falar lá no grupo, né, de vocês, Reginaldo, estou com várias ideias aqui, e saiu, ficou bem legal, Reginaldo, parabéns os dois. Então, agora, vamos ver lá. Então, todos socializar. Então, nossa experiência. Então, você já usou algo que acredita se assemelhar aos conceitos que exploramos hoje? A partir do que vimos hoje, você consegue se imaginar implementando uma cultura maker em sua sala de aula? Sim, não, sim, né? Então, na verdade, como a gente conversou, né, a gente foi passando sobre grupos, vocês foram comentando, né, que já utilizavam, né, já utilizava essas formas, às vezes, de trabalhar uma paródia, né, uma música, com os alunos que a paródia, né, os alunos gravam bem, né, até comentei no outro grupo ali. Eu lembro que quando eu estava na 7ª série, que a professora, acho que até de português, pediu para a gente fazer uma paródia, fazer como se fosse uma cultura maker, elaborar alguma coisa falando da escola, alguma coisa assim, e eu, uma amiga minha, fizemos uma paródia. E eu lembro até hoje da letra da música, penso quanto tempo atrás, então é uma coisa que fica, né? Quem que escreveu ali no chat? Deixa eu ver. É mais fácil que a aula anterior, também acho. A gente não precisa de tanto tempo, né, para elaborar, né, ao meu ver. E agora, vamos lá ao relato de implementação. Quem dos dois vai apresentar antes, Edilane ou Juliano? Posso apresentar, professora, sem problemas. Tá, vai lá então, Juliano. Rapidinho. Deixa eu só... Não lembro se é uma janela ou tela inteira. Acho que eu... Deixa eu ver aqui. Você pode... Então, mas tá aparecendo, já compartilhou, né? Já. Ah, então deixa eu só... Aparecendo aí? Sim. Tá.
Então, vamos lá. Prometo que vai ser bem breve aqui a minha experiência, né, dessa etapa. Então, seguindo, né, nesse nosso trabalho, eu como atualmente eu estou, né, a gente fala que a gente não é, a gente está no momento como coordenador da pecuária, né, e até para evitar de tomar aula de outros professores na correria que a gente está nos colégios agrícolas aí, né, com um monte de curso em cima, né, a gente tem a gente chama até de uma disciplina, né, que é a nossa UDP, lá as atividades de UDP das unidades didático-produtivas, no qual esses alunos, eles participam de inúmeras atividades dentro dos setores da fazenda. Então, temos lá o setor do gado leiteiro, da suinocultura, da horta, né, e eu pensando e eles fazem uma apresentação para a gente, eles participam de todos os setores e fazem uma apresentação, né, pautada em slides e tal, para colocar as percepções deles, né, a gente coloca lá o parecer técnico, né, para eles darem o parecer técnico deles sobre as situações que eles vivenciaram ao longo do trimestre, né, e aí para encaixar, né, dentro desse contexto deles, né, acredito que dentro da disciplina de administração e extensão rural, nos terceiros anos, né, eles têm um conteúdo que a gente chama de comunicação rural, e os nossos alunos aí, como, né, futuros técnicos agrícolas, eles têm que ter, a gente fala, né, a comunicação rural, tem que saber se expressar e transmitir a informação da melhor forma possível, né, então tentei trabalhar mais nesse contexto aí. Então, aqui só para seguir o protocolo, né, dos slidezinhos, então, meu nome é Juliano Isakovski, né, a professora Graziele, e eu sou, então, atualmente estou, né, na coordenação da pecuária lá do Colégio Agrícola de Palmeira, tá? Então, qual que foi o objetivo, né? Então, eu até essa implementação, eu foquei mais em mim mesmo, né, como professor, né, mudar um pouco as nossas posturas, né, frente aos alunos. Até nós estávamos ali naquele momento ali de construção da nossa aula de hoje, ali das equipes, até a professora estava ali, eu estava falando, né, que o professor Juliano é o carrasco lá da escola, né, então o professor Juliano não mostra os dentes, o professor Juliano não dá sorriso, parece que a gente é só esculacha, e na verdade, às vezes é uma postura nossa, né, estilo mesmo de aula, de comunicação, e aí fiquei pensando comigo, né, talvez até possa ser um problema isso para os alunos, né, então pensei, vou eu então tentar mudar isso daí, para ver qual que vai ser o comportamento dos alunos, né. Então, eu me direcionei, né, na verdade, aí toda essa minha implementação baseada naquelas técnicas de Doug Lemov, na verdade, de todas as técnicas dele, né, para tentar dar o que a gente fala ali, né, aumentar as expectativas, né, dar altas expectativas para os alunos, né. Então, o objetivo, né, na verdade, a gente tá, né, quando a gente faz essas UDPs, é preparar, né, os nossos alunos discentes, para que eles venham a gerir a informação de maneira que eles favoreçam e melhorem as condições de desenvolvimento no campo, né? Pensando em comunicação rural, né? Então, o que eles vão vivenciar, né? A hora que estiverem atuando aí, né? Exercendo a profissão, né? Eles vão estar tendo as mais diversas vivências de campo e eles precisam fazer alguns diagnósticos, né? De diferentes situações. E aí eu foquei mais na equipe ali que trabalhou mais no setor leiteiro, no gado leiteiro, né? Então, eles realizaram as atividades de campo, né? Durante, dá mais de 2 meses aí de atividades que eles vão, depois roda, né, as equipes, né? E aí, depois, eles exercitar um pouco dessa comunicação interpessoal, né? Então, uma exposição deles oral pautada em slides, que é a apresentaçãozinha deles, né, para nós, professores, né, e essa troca, né, a gente conseguir fazer essa troca de saberes, ele repassar as informações
né, visando ao que aumento de produção, de produtividade das atividades agropecuárias, né, e, consequentemente, melhorar as condições de vida das famílias do campo. É isso que, na verdade, a gente, né, faz como técnicos agrícola, né, e a gente precisa se comunicar muito bem e trazer também novas expectativas, altas expectativas. Então, até coloquei uma citação da aula da professora mesmo, né, do Vidal, lá de 2015, que professores, né, com altas expectativas de aprendizagem na sua prática pedagógica, né, e principalmente em seus alunos, a gente é capaz de estimular e motivar, né, os estudantes, né, porque eles conseguem acreditar nas suas potencialidades. E o que eu observo muito, a gente tem muito aluno bom que ele está meio desacreditado da coisa, ele não acredita nem nele mesmo, né? E eles sabem, a gente sabe que eles sabem, a gente tenta forçar isso daí. Eu tentei nessa implementação colocar isso para eles, né? Do grande potencial que eles têm, né? Então, daí eu utilizei as técnicas, que daí encaixam aí todas as técnicas, né? Sem escapatória, certo é certo, puxa mais, sem desculpa e boa expressão. E daí, com isso daqui, né, foi possível instigar, né, a busca de soluções para os problemas que eles observaram lá dentro do setor, né? Eu incentivei também, né, eles buscar, então, um pouco mais de conhecimento, ter respostas mais precisas, né, para aquelas situações, e é o que ele vai realizar no campo, né, como profissional, né? Eu falo para eles, pessoal, vocês vão ser contratados para resolver problemas, né? Basicamente é isso, né? E, em cima disso, trabalhar uma linguagem mais formal, adequada para a situação também, tá? Então, eu fui colocando isso para eles, né, e tentando dar essa alta expectativa, né, para eles. Aqui coloquei essas duas fotos aqui que elas exemplificam bem a situação, né? Infelizmente, eu não tenho nenhuma foto do professor Juliano antes de se posicionar dessa forma, a cara dos alunos no final da apresentação, né? Que é aquela cara de puta vida, levei esculacho, né? E dessa vez ele sorrindo lá, né? Nossa, professor, foi bacana e tal. Então, o posicionamento meu trouxe, né? Uma expectativa muito bacana neles, tá? Aqui só uma fichinha de avaliação que a gente utiliza lá, né? Domínio deles do assunto, a dinâmica da apresentação, né? A qualidade dos slides, o uso adequado do tempo para apresentação, respostas adequadas aos questionamentos. Então, tudo isso alinhado ali aquelas técnicas de Douglas Lemov, né? Então, forjar eles e prepará-los para que sejam bons técnicos e que consigam transmitir a informação da melhor forma possível, a tal da comunicação rural mesmo, né? Então, como resultados alcançados aqui, coloquei até a reflexão final junto, né? O que eu consegui observar, né? Esses alunos com maior sentimento de pertencimento à profissão do campo, a produzir alimentos, a esse impacto social que eles têm muito grande, né? Que eles promovem esse impacto social muito grande, né? Eles ficarem mais crentes das suas potencialidades, né? Você levantar, colocar o aluno para cima, ajudou bastante. Eles se sentiram melhores também nas apresentações, né? Perderam um pouco do medo, né? E também despertou neles a sua responsabilidade, né? Eu coloquei aqui, né, como uma ferramenta fundamental no desenvolvimento do campo, assim como sua capacidade transformadora. Então, eles são, né, ferramentas de transformação mesmo, né? Eu estava colocando até com o pessoal da minha equipe ali, que a profissão, né, deles aí de técnicos agrícolas, né, é uma profissão muito nobre e de uma responsabilidade bastante grande, né? Então, a gente está falando em produzir alimentos e alimentos com qualidade, né? Alimentos com segurança alimentar, com muita responsabilidade. Então, foi bem bacana, assim, o meu posicionamento diferente impactou bastante neles, sabe? E é isso, professora. E parabéns, Juliano, legal a sua implementação e interessante que você utilizou, né, as técnicas ali de altas habilidades, né, do Douglas Lemon. E uma cursista anterior também, da outra turma também, utilizou a mesma técnica que você, né, então implementou com a mesma técnica, utilizando essa questão das altas habilidades. Mas bem interessante, né, e é isso, né, e surgiu o efeito aí nos alunos, Sim, né, que você falou.
o que saiu daquele do professor Carrasco pro mais acolhedor, vamos colocar assim, né? Eu falei, é difícil, a gente que... E não, eu falo assim, não é porque a gente quer ser assim, né? É espontâneo, é meu estilo mesmo, né? Só que eu vejo que às vezes prejudica mesmo, né, os alunos. Então a gente tem que se, né, olhar um pouco para a gente mesmo e tentar se adequar, melhorar. Sim, é legal, né, quem faz isso, né, que tem pessoas que não, às vezes não vê ou vê e não quer mudar, né, às vezes ou melhorar, ou talvez, né, ser mais flexível, mas é legal isso. Exatamente. Mas não, Eu igual só... você falou, não que você seja assim, mas é o teu jeito, né? Sim, sim. E é difícil para a gente mesmo, né, tentar Sim. mudar Igual, eu também, eu sou taxada como, eu sou antipática, às vezes eu chego assim, eu tô na rotina, não dá bom dia, isso, eu fico, meu Deus do céu, como que eu faço que isso? o professor Juliano não mostra os dentes, eu falei, mas é meu estilo mesmo, né, não tem. Uma dúvida só, professora, tanto a implementação como o plano ali, não precisa encaminhar nada, porque ele já está lá, eu vi que está compartilhado com você, não preciso mandar nada, então, né? Não, é só vocês vão lá, editam, ensinam, mas já fica salvo. Aí Tá. a única coisa que vocês têm que fazer é como, acho que você, deixa eu ver se você fez, é o enviar, né? Que daí o enviar, que daí aparece para mim que vocês enviaram, né? Mas se vocês não enviarem, vai estar salvo lá, só que daí eu não sei se vocês fizeram ou não, né? Eu tenho que entrar, mas eu tenho acesso igual, né? Tá, isso, eu vou dar uma procurada aqui, daí eu já tento encaminhar. Daí só coloca como enviado. Tá certo. O teu não tá aqui. Mas é só enviar e terminar todos os processos lá, tá? Tá certo, então. Obrigado. Beleza. Agora, a Edilene. Professora, eu estou me corroendo. A senhora não chegou a ler o meu, né? Vai achar que eu copiei tudo do Juliano. Dei uma olhadinha, assim, por cima, só para quem entregou. Parece que eu copiei tudo dele, porque eu vou apresentar depois, né? Eu acho que ele viu o meu e quis apresentar antes. Estou brincando. Não, mas é que tá muito parecido. Mas eu vou ser rapidinho, tá? Tá. Apareceu? Apareceu. Bom, o meu também é em relação à comunicação na extensão rural. Por isso que eu falei que tá bem parecido. Essa implementação foi feita, né, no Colégio Agrícola de Apucarana e com os terceiros anos também, que é do conteúdo que eles têm dentro de administração rural. E como eu e as meninas, a gente trabalha, né, a Magali e a Neide trabalham no mesmo colégio, o nosso plano de ação foi o mesmo, né, nós elaboramos junto o plano de ação. E dentro desse plano de ação, que era trabalhar um conteúdo, cada uma trabalhou na sua disciplina, né, como a gente falou a semana passada. E aqui eu coloquei, né, dentro do conteúdo, os objetivos. Então, a função da extensão rural é conectar os resultados da pesquisa com a adoção de conhecimentos e tecnologias pelos produtores. Então, os nossos alunos, é importante que a gente já trabalhe com eles isso, né? Porque depois, de alguma forma, né, com qualquer cargo profissional, eles sempre vão estar envolvidos com a comunicação. É uma necessidade, né? E com base no plano de ação, né, que a gente fez, que era o conteúdo que as meninas falaram semana passada, dentro da tecnologia e processamento de carnes, a gente trabalhou a interdisciplinaridade. Então, dentro do conteúdo técnico, que foi dado, né, no conteúdo delas, que foi elaborado uma atividade para os alunos fazerem, que foi a do cartaz, acho que vocês se lembram, eu trabalhei na minha aula essa parte de comunicação, como eles apresentarem, né, eles apresentaram todo o conteúdo dessas raças bovinas, qual a importância de se ter um conhecimento técnico, né, em relação a associar essas características ou técnicas com a qualidade da carne. E depois eles fizeram um cartaz, que até a gente foi mostrada a foto, que eram essas fotos aqui,
e que eles fizeram um cartaz e apresentaram depois, né? Então, dentro desse cartaz, eles fizeram toda a impressão das fotos, né, que tinha lá das raças bovinas, e o que eu trabalhei com eles é essa parte da importância de se saber o conteúdo teórico, uma cachorra latindo, e passar todo esse conteúdo para o produtor. Minha vizinha me chamando, professor, me desculpa. Ele passar para o produtor todo esse conhecimento que ele tem e saber se comunicar. Então, a importância da tecnologia no aprendizado, né, que a gente viu como resultado, que os alunos trabalharam com fontes de pesquisa segura, importância da tecnologia e comunicação com o agricultor, e a importância de trabalho em grupo e relações interpessoais. E aí a avaliação foi realizada através de um quiz que a gente elaborou e aplicou depois da apresentação desse cartaz. E aqui eu coloquei uma reflexão. Ninguém conseguirá trabalhar em equipe se não aprender a ouvir. Ninguém aprende a ouvir se não aprender a se colocar no lugar dos outros. E o que eu também trabalhei com eles, não copiando o que o Juliano falou, mas é exatamente isso, acreditar, né? Colocar para eles que a gente acredita neles e eles precisam acreditar também no conhecimento deles. Porque está muito complicado hoje em dia você trabalhar com a juventude. Eu trabalho em outro colégio e se não partir da gente, como educador, acreditar neles, fica mais difícil ainda eles, né, acreditarem no potencial deles. E é isso, professor. Isso, parabéns, Edilane. É isso mesmo, a gente tem que pôr, né, esse positivismo aí nele, para eles acreditarem nele, nesse potencial, né, porque eles, como você falou, estão muito desacreditados, desmotivados, né, e bem legal, né, vocês trabalharam com a questão que a gente trabalhou, né, aqui na segunda jornada da questão das altas habilidades, expectativas, né, de aprendizagem, tá? Os dois, né, e daí eu comentei da outra cursista também, né, que o objetivo aqui das implementações é isso, vocês verem aqui essas estratégias de ensino, tá? Não precisa ser necessariamente as que a gente trabalhou aqui na segunda jornada, pode ser outras, né? E aplicar em sala de aula, implementar em sala de aula e estar apresentando, compartilhando aqui com nós como foi, né? Se deu certo, como que foi a atividade, né? Relatar aí mesmo essa aula, né? Professora, poderia ver se chegou aí, porque eu acho que coloquei ele para entregar, né? Eu acho que é. Já vejo. O plano de ação e implementação, os dois? Isso, mandei os dois já. Dois, tá. Chegou. Chegou? Então tá certo, obrigado. E daí, mesmo se não chegasse, ele fica, né, salvo ali, só que daí fica como não entregue, tá? Mas eu consigo, eu tenho acesso também, tá? Caso aconteça, né? Porque daí até dia 11, tá? Para lembrar vocês. Okay. Então, aqui, só para a gente encerrar, eu vou compartilhar aqui no chat, quer dizer, espere, já compartilho no chat o formulário, só, então aqui, quem, né, se interessou aqui pela questão da cultura maker, quer saber um pouquinho mais, então aqui tem um vídeo, tá, falando um pouquinho mais da cultura maker, para vocês, daí não dá tempo. Aqui, como eu falei, né, tem esse canal, né, que ele mostra várias né, exemplos de cultura maker. Hoje. Tá? E aqui nós temos um slide produzido pelos grupos dos formadores em ação com maior detalhamento da cultura maker. Oi, Neide, quer falar alguma coisa? Professora, essa semana tem um questionário para responder?
Tem, eu já vou compartilhar aqui no chat. Ah, tá. Aí, aqui os nossos combinados que vocês agora estão apresentando, né? Então, vamos tirar nossa foto. Antes de tirar a foto, eu já compartilho ali com vocês. Vou compartilhar aqui no chat com vocês o formulário para vocês preencherem, tá? Lembrando que nossa turma é turma G, tá? Então, vamos para a nossa foto. Quem puder abrir a câmera para sair na foto. Aí, vocês preenchem o formulário. Terminando o formulário, boa noite, boa semana aí para vocês. E até terça-feira que vem, tá bom? Pronto, já tirei a foto, deixa eu pular aqui. Aí. Semana que vem todos apresentam? Não, semana que vem nós temos o Luiz e a Silmara para apresentar. Aí na outra semana, no dia 22, daí todos os demais apresentam. Quem não apresentou ainda, apresenta, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Eu vou ficar aqui à disposição de vocês, se alguém tem alguma dúvida sobre o relato de implementação ou sobre o plano de ação, tá? Professora, eu não tinha enviado o meu, enviei agora, tá? Tá, eu já confiro lá. Estava pronto e eu não enviei. Uhum. O meu já enviei. A Luciana eu vi que enviou, já tá tudo ok. Aí, essa semana, quem já implementou, ou o plano de ação, eu já vou atribuindo a nota, né? E a implementação, só de quem apresentou, eu vou atribuir a nota. Aí, eu vou ver se eu consigo essa semana ir corrigindo, tá? Lembrando que tem a questão das rubricas lá, que é onde eu vou estar avaliando vocês, tá bom? Então, boa noite para quem terminou, eu vou ficar aqui disponível, tá?